Os dançarinos do vento noturno, a cidade de Veridia, dormia sob um manto de névoa e silêncio, mas no alto, nos telhados que arranhavam o céu, cor de azeitona escura, é que a verdadeira vida pulsava lá. Movendo-se com uma graça que desafiava a gravidade e a razão, estavam os dançarinos do vento noturno. Ninguém sabia ao certo de onde vinham. Alguns murmuravam que eram almas perdidas de antigos acrobatas. Outros que eram criaturas feitas de sonho e sombra. Para a cidade adormecida, eram apenas rumores, um arrepio na nuca, o súbito piscar de uma silhueta contra a lua cheia. Mas para aqueles que por acaso ou destino os testemunhavam, era uma visão que mudava para sempre a percepção do mundo. Eles não dançavam sobre os telhados, mas com eles, seus corpos fluindo como se fossem extensões da própria arquitetura. Seus movimentos, uma conversa íntima com as correntes de ar que sussurravam segredos entre os prédios antigos. Era dito que sua dança não era para entretenimento, mas para um propósito profundo e arcano: manter o equilíbrio do sono da cidade. Cada pirueta no precipício, cada salto impossível entre torres distantes, cada momento de quietude suspensa no ar era um fio tecido em uma rede invisível que protegia Veridia dos pesadelos que se aglomeram nas profundezas do inconsciente coletivo. O líder deles, conhecido apenas como Corvo, era a encarnação da própria noite. Seus movimentos eram tão fluidos e silenciosos que parecia que ele não quebrava o ar, mas sim que o ar se afastava para abrir caminho para sua passagem. Seus olhos, vistos de relance, brilhavam com a sabedoria fria das estrelas distantes. Sob sua liderança silenciosa, os dançarinos executavam sua coreografia eterna, uma sinfonia de sombras que mantinha o delicado ritmo entre o sonho e a vigília, entre a sanidade e o abismo. Tudo mudou na noite em que Elara, uma jovem relojoeira insone, cansada do tic-tac monótono de seu mundo ordenado, decidiu subir até o telhado de seu prédio para buscar um pouco de ar. Foi então que ela viu não um rumor, não um piscar de sombra, mas a dança completa, majestosa e terrível, sob a luz prateada da lua. O coração pareceu parar em seu peito, não de medo, mas de um reconhecimento avassalador. Ela viu o Corvo parar no beiral mais alto, seus olhos encontrando os dela através da distância. Naquele instante, um pacto silencioso foi selado. Ela se tornou, sem querer, a testemunha, a única entre os despertos a conhecer a verdade dos guardiões noturnos. E, como um fio de lã puxado de um novelo, seu conhecimento começou a afetar o tecido da dança, pois a magia dos dançarinos do vento noturno era frágil, sustentada pelo mistério e pelo não dito. A consciência desperta de Elara, fixada neles com admiração e um desejo profundo de pertencer àquela liberdade, começou a criar um peso de realidade, de expectativa, de significado humano. Os pesadelos que rondavam os subúrbios de Veridia sentiram a brecha. Criaturas feitas de ansiedade pura e fobias esquecidas começaram a escalar as paredes de tijolos, atraídas pelo ponto fraco na rede. A dança, outrora fluida, começou a apresentar hesitações. Dancarino, o mais jovem, conhecido como Sombra Leve, quase perdeu o equilíbrio ao sentir o olhar fixo de Elara, carregado de anseio. O vento, seu parceiro, tornou-se errático e cortante. Corvo compreendeu o perigo. Em uma noite onde as nuvens se fecharam como um punho, apagando as estrelas, ele desceu do reino dos telhados e entrou silenciosamente na oficina de Elara.
O som dos relógios parou por um instante. Ele não falou com palavras, mas com imagens projetadas pela dança de suas mãos na penumbra. Ela viu a rede de proteção, os pesadelos se aproximando e o fio enfraquecido que era sua atenção. Elara entendeu. Sua admiração havia se tornado uma corda que os prendia. A solução, no entanto, não era simplesmente esquecer Ira Transformer. Na noite seguinte, Elara subiu ao telhado, não como espectadora, mas como oferenda. Levará consigo um pequeno relógio de bolso, desmontado, seus componentes brilhando como estrelas minúsculas. Quando os dançarinos começaram sua coreografia, agora visivelmente tensa sob a pressão de uma presença invisível, ela não os observou. Em vez disso, com os olhos baixos, ela começou a montar o relógio paica por paica, no ritmo da dança que sentia ao seu redor. Não pelo olhar, mas pela vibração no ar, pelo sussurro nos fios de cabelo. Ela criou seu próprio ritmo, uma pequena, perfeita sinfonia de engrenagens que ecoava, em escala humana, a dança cósmica acima. Sua concentração era total, mas não intrusiva. Era um ponto de ancoragem no mundo real, uma contraparte harmoniosa. Os dançarinos sentiram a mudança. O peso do olhar direto se dissolveu, substituído por uma ressonância, corvo. Num movimento que foi ao mesmo tempo um mergulho e uma ascensão, guiou seus companheiros em uma espiral ao redor do prédio de Elara, tecendo seu fio de volta na rede a partir daquele novo ponto de sincronicidade. Os pesadelos, privados da brecha, recuaram com um uivo abafado. O vento tornou a soprar limpo e forte, parceiro mais uma vez. Elara terminou de montar o relógio. Ele marcava a hora errada, mas batia no compasso perfeito com o coração da noite. Quando ergueu os olhos, os dançarinos haviam desaparecido, mas no parapeito, deixado como um selo, havia uma única pena negra, iridescente sob a lua, que agora surgia entre as nuvens. A partir daquela noite, Veridia dormiu um sono ainda mais profundo e sereno, e Elara, a relojoeira, nunca mais foi a mesma. Seus relógios, a partir de então, não marcavam apenas as horas, mas capturavam ritmos, o compasso da chuva no vidro, a pausa entre dois suspiros, o instante de silêncio antes do amanhecer. Ela tinha aprendido que existem danças que não se veem, mas se sentam, que alguns guardiões trabalham nas fronteiras do sonho e que às vezes a maior reverência que se pode prestar a um mistério não é observá-lo, mas dançar em sincronia silenciosa a própria canção do seu mundo, seja ela feita de vento, de sombra ou do tic-tac suave de um relógio que mede algo muito mais precioso que o tempo. A harmonia restaurada entre o sono de Veridia e a dança silenciosa nos telhados não significou o fim da história, mas o início de um novo e delicado capítulo. Elara, a relojoeira, tornou-se uma espécie de ponte involuntária entre dois mundos que nunca deveriam ter se conhecido. A pena negra deixada por Corvo não era apenas uma lembrança, mas um talismã, um canal sutil. Através dela, ela começava a sentir, não com os ouvidos, mas com as próprias entranhas, o ritmo da noite. Não era um som, mas uma pulsação, como o bater de asas de um grande pássaro feito de escuridão e estrelas. Seus relógios, antes instrumentos de precisão mecânica, tornaram-se oráculos de um tempo diferente. Um deles, seu favorito, com mostrador de madrepérola e ponteiros de aço azulado, não seguia mais o sol. Marcava as horas da sombra, intervalos estranhos e fluidos que correspondiam ao auge da dança dos guardiões, aos momentos em que os pesadelos eram mais ferozes e a rede de proteção
mais tensa. Enquanto isso, nos reinos altos, os dançarinos do vento noturno também haviam sido transformados. A experiência com a testemunha, inicialmente uma contaminação perigosa, introduziu uma nova nuance em sua existência atemporal. Sombra Leve, o jovem dançarino que quase caíra, começou a desenvolver uma curiosidade proibida. A imagem da jovem humana, concentrada e destemida, montando seu pequeno universo de engrenagens, enquanto eles lutavam contra o caos, ficara gravada nele. Ele, que só conhecia a linguagem do vento e do vazio, começou a perceber o mundo abaixo não como um mar indistinto de sonhos, mas como um mosaico de histórias particulares. Em noites de nevoeiro espesso, ele se permitia descer um pouco mais, pairando sobre pátios silenciosos ou observando, através de uma janela entreaberta, uma criança dormindo ou um poeta lutando contra a insônia. Uma ponta de compaixão, sentimento tão alheio à sua função pura, começou a brotar em seu ser de sombra. Este novo sentimento, porém, não passou despercebido. A rede de equilíbrio era sensível às emoções de seus tecelões, e Corvo, o líder impassível, percebeu uma ligeira irregularidade nos movimentos de Sombra Leve. Seus giros eram 1/1000 de segundo mais lentos. Seus saltos carregavam um hesitar quase imperceptível, como se parte de sua atenção estivesse dividida. O vento que o carregava sussurrava menos segredos e mais questionamentos. Num conselho realizado no ponto mais alto da cidade, o pináculo da Catedral de São Hugo, onde os gargalos de pedra eram seus únicos ouvintes, Corvo confrontou o jovem dançarino. A comunicação entre eles não usava palavras, mas fluxos de intenção, memórias do vento e projeções de silhuetas em movimento. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.